Naquela manhã de humilhação pública, a sinhá não sabia. A escrava que ela rebaixou escondia um segredo que retornaria 15 anos depois. O sol ainda não tinha subido inteiro, e mesmo assim, o terreiro da fazenda do Engenho do Meio já ardia numa claridade branca, seca, que fazia a poeira brilhar no ar como se fosse farinha. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha grande, misturado ao cheiro mais pesado de suor, de cana amassada, de couro molhado das juntas de bois. A casa grande, com suas paredes caiadas, janelas verdes e um alpendre amplo, se impunha sobre tudo, olhando para a senzala como quem olha de cima de um penhasco. Aquele era um dia de safra, mas o que se preparava ali, bem diante da escadaria principal, não era trabalho, era espetáculo. A senzala tinha despejado gente, homens, mulheres, crianças, todos de pé, alguns com o rosto ainda marcado pelo sono, outros com o olhar já acostumado a esse tipo de chamamento. No alto da escada de pedra, a sinhá Amélia, de vestido claro, rendas no pescoço e um leque fechado na mão direita, aguardava, com um ar duro e cansado. Atrás dela, um pouco na sombra, o coronel Lourenço, o dono de tudo, esfregava o queixo e coçava o bigode, como quem preferia estar no engenho entre as máquinas do que ali naquela cena de drama doméstico. No meio do terreiro, com a saia azul de algodão levantada pela poeira, estava Joana. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, talvez mais, talvez menos, porque o tempo na pele dela correra diferente. Os cabelos, que em tempos tinham sido grossos e pretos, agora guardavam fios brancos que teimavam em aparecer. As mãos, calejadas, seguravam trêmulas o pedaço de pano que ela levara à boca quando entendera o que ia acontecer. Todos sabiam quem era Joana. Nascera em outra fazenda, vinda pequena, trazida ainda no ventre da mãe. Crescera entre os banhos da sinhá antiga, as rezas na cozinha, o serviço da casa. Depois, quando a sinhá Amélia casara com o coronel Lourenço e viera de outra província, foi ela, Joana, que recebeu a moça, que cheirou o perfume novo da patroa, que arrumou suas saias, que ouviu as primeiras confidências de alguém que, apesar da dureza, ainda não tinha o coração embrutecido pelo medo de perder o que possuía. Naquela manhã, porém, não havia memória boa que salvasse. Joana estava no centro do terreiro para ser exemplo. A sinhá, enquanto olhava lá de cima, lembrava do que acontecera na noite anterior. Uma joia desaparecida, um broche de ouro com uma pequena pedra azul, presente do pai dela, do tempo em que ainda vivia em Portugal. Joia que diziam tinha sumido do oratório do quarto, bem ao lado da estatueta de Nossa Senhora da Conceição. Quem tiver acesso, quem andara ali? Os olhos de Amélia, naquele momento, não procuraram entre os filhos, nem entre as moças brancas da casa. Desceram, como sempre, direto para o povo da senzala, e foi assim que o nome de Joana se ergueu, soprando por bocas e ouvidos, até chegar ao da sinhá. Agora, ali, diante de todos, Amélia respirou fundo e desceu 3 passos da escada, o vestido roçando nas pedras. A voz dela, quando saiu, cortou o ar como chicote. Esta mulher, disse apontando o leque fechado para Joana, que foi criada dentro da minha casa, que comeu do meu pão, que cuidou dos meus filhos, ousou me roubar. Ouviu-se um murmúrio. Alguém, mais atrás, soltou um "Vixe, Nossa Senhora", quase inaudível. Joana não levantou a cabeça. Os olhos dela ficaram fixos nos próprios pés descalços, cobertos de pó. "Diga, Joana", insistiu a sinhá, descendo mais um degrau. "Aonde você escondeu o broche? Em que canto da senzala você enfiou o ouro que não te pertence?" O coronel, por um momento, pareceu querer intervir. Respirou fundo, abriu a boca, mas fechou de novo. Aquele tipo de humilhação pública era mais do que castigo, um aviso. A fazenda tinha ouvido, e ouvido precisava de exemplos. Joana, com a voz embargada, respondeu: "Sinhá, eu não peguei nada, não, senhora. A senhora sabe, eu nunca... Calha a boca!" A palavra desceu como pedra. "Você é nada. Nada. Eu é que fui generosa demais, deixando você aqui perto dos meus." A palavra "nada" ficou no ar mais pesada que qualquer corrente. Algumas mulheres da senzala, vendo Joana assim, engoliram o choro. Outras, mais novas, aprenderam ali naquele instante como a dignidade podia ser arrancada em público, como se fosse pano velho. Amélia ordenou que revistassem a senzala. O feitor, um mulato de olhos frios chamado Bartolomeu,
Levou 2 homens com ele. A multidão se abriu. Poeira, passos apressados, portas batendo. Enquanto isso, Joana permanecia ali, exposta. O sol subia, a claridade aumentava, o suor descia pelas têmporas dela, misturado às lágrimas que ela lutava para segurar. Uns minutos depois, podia ter sido meia hora, podia ter sido uma eternidade, Bartolomeu surgiu. Nas mãos grossas, segurava não o broche da sinhá, mas um pequeno embrulho de pano. Jogou aos pés de Joana. Ela, ao ver, sentiu o chão sumir. Não era o broche. Era outra coisa. Outras coisas. Pequenos pedaços de papel dobrado, um rosário de contas gastas, um fio de cabelo cuidadosamente guardado. Coisas que, no mundo de Joana, valiam mais do que ouro. O feitor, sem entender, resmungou. É esse o segredo dela, sinhá. Coisa escondida debaixo da esteira. Amélia não se reteve. Desceu os últimos degraus, veio até o meio do terreiro, abaixou-se e, sem pedir licença, arrancou o embrulho de pano das mãos de Joana. Abriu ali mesmo, de modo brusco. Ao ver os papéis, leu por cima, com dificuldade, as letras tortas, cheias de erro, mas que davam sentido. Eram cartas. Cartas antigas, algumas amareladas, com a caligrafia de alguém que passara pela escola. Uma delas, a mais gasta, começava com "Minha mãe, me perdoe". O rosto da sinhá ficou vermelho. Não se sabia se de raiva, de ciúme, de outro sentimento que ela mesma não ousaria nomear. Em volta, o murmúrio aumentava. "Segredos", cuspiu ela, levantando a carta no ar. "Segredos que escrava nenhuma tem direito de guardar nesta fazenda. Até isso você quis ter, Joana? Vida própria? História sua?" Cada palavra era uma facada. Vida própria. História sua. Palavras que naquele mundo eram luxo, privilégio de poucos. Joana, enfim, chorou. Chorou tão silenciosa que o choro dela parecia vir de dentro da terra, não dela. Amélia, então, diante de todos, rasgou uma das cartas ao meio. O som do papel partindo foi pequeno, mas ecoou como trovão entre aqueles que sabiam o peso de se rasgar uma memória. "Você não é nada", repetiu a sinhá, agora mais baixa, quase sussurrando para que só Joana e Deus e Nossa Senhora ouvissem. "E o pouco que você pensa que tem, eu também posso tirar." E tirou. Mandou que a mandassem de volta para a senzala, que a afastassem da cozinha, da casa grande, dos quartos dos filhos, que fosse trabalhar na lavagem da roupa no rio, no fundo da propriedade, lugar de água fria e costas curvadas, onde o barulho das batidas de roupa nas pedras abafava qualquer lamento. Naquela manhã de humilhação pública, a sinhá não sabia. A escrava que ela rebaixou escondia um segredo que retornaria 15 anos depois. Se essa história já mexeu com você, se inscreve e comenta. Eu lembro. A memória só vive quando a gente escolhe não esquecer. A fazenda Engenho do Meio ficava no interior da província do Rio de Janeiro, numa região de morros suaves, cortados por caminhos de terra vermelha e cercas de madeira lá pelos idos de 1860, quando o café começava a encher os bolsos de gente branca e a secar a vida de gente negra. A cidade mais próxima era pequena, com uma igreja matriz, uma praça, meia dúzia de sobrados importantes e um mercado onde se vendia desde rapadura até gente. O barulho do trem ainda era notícia distante ali, algo de que se falava como se fala de um bicho do mato que ninguém viu, mas todo mundo teme. Naquelas terras a riqueza vinha do grão escuro que saía das lavouras, passava pelos terreiros de secagem e ia parar em sacas carimbadas com o nome e o brasão do coronel Lourenço. A senzala ficava de frente para os fundos da casa grande, mas suficientemente afastada para que o cheiro da carne suada dos escravos não subisse até a varanda onde a sinhá tomava café com um bolo de fubá, em louça fina. Entre os dois mundos havia um pátio de terra batida, um campinho de galinhas, um poço, uma figueira antiga que fazia sombra aos poucos. Era ali, naquele meio termo, que as histórias cruzavam. Joana, até aquele dia da humilhação, era uma espécie de ponte. Não era da casa grande, mas vivia nela. Não era livre, mas conhecia segredos demais para ser apenas mais um corpo na fila de quem carregava café. Era ela que levava recados, que ajeitava lençóis, que ouvia conversas pela metade e completava com o que o tempo ensinou. Sabia da dor das mulheres da senzala, que perdia filho para o senhor, para o feitor, para a venda. Sabia também da dor
diferente da sinhá Amélia, que temia as moças mulatas de cintura fina, temia a casa vazia, temia ficar para trás num mundo em que o nome do marido valia mais que qualquer virtude. O segredo que Joana carregava, entretanto, estava muito além de cartas e lembranças. Estava cravado no fundo da alma, na carne. Tinha a ver com uma noite de muitos anos antes, quando a fazenda cheirava a chuva, e o trovão fazia as janelas da casa grande tremerem como se fossem de papel. Naquele tempo, o coronel Lourenço ainda era um homem mais jovem, de voz firme, que caminhava pelo terreiro com o chicote enroscado no pulso, não tanto para usar, mas para lembrar a todos que ele podia. Assim a Amélia era recém-chegada, o vestido de noiva ainda pendurado num canto do guarda-roupa, o sotaque luso ainda marcado. E Joana, mais nova também, era quem ajudava na arrumação de tudo, quem acendia as velas do oratório à noite, quem rezava baixinho para que a nova sinhá não fosse pior que a antiga. Numa dessas noites de tempestade, o grito correu pela casa. Sinhá estava em dores de parto. Subiu escrava, desceu parteira, correu menina com água quente, outra com panos limpos. O quarto foi tomado por cheiro de suor, de vela queimando, de medo. O coronel, do lado de fora, andava de um lado para o outro, cigarro na boca, mãos nervosas, esperando pelo filho homem que o mundo inteiro dizia que um dia ele teria. Só que naquela mesma noite, enquanto a chuva castigava o telhado, outra mulher, na outra ponta da propriedade, também gritava de dor. Era Sebastiana, escrava de pele muito clara, quase da cor do café com leite, que trabalhava na cozinha grande. Vivia de cabeça baixa, sob o olhar desconfiado de Amélia, que via na beleza de Sebastiana uma ameaça constante. A barriga da escrava, entretanto, crescera quase escondida, sob saias largas, sob silêncios. Quem sabia daquilo? Sabiam as mulheres da senzala. Sabia Joana. Quem era o pai? Naquele mundo essa pergunta, às vezes, não precisava ser feita. A resposta estava nos olhos de quem mandava. Naquela noite, então, nas mesmas horas em que a sinhá Amélia suava e gritava no quarto branco, Sebastiana suava e gritava no chão de terra da senzala, com uma velha parteira a lhe segurar a mão. Foram duas dores, dois choros levantando ao mesmo tempo para o céu carregado de nuvens. Só que o choro não veio igual. No quarto da sinhá, o silêncio demorou mais do que devia. A parteira, uma portuguesa de mãos finas e olhos experientes, olhou para o pequeno corpo que nascera e sentiu na mesma hora que algo não estava como a casa esperava. A criança respirava, viva, forte, mas a pele dela trazia uma cor que não cabia nos sonhos de gente branca daquela época. Não era a cor de filho esperado, era a cor que denunciava mistura. Amélia, exausta, ainda sem ver direito o recém-nascido, pedia apenas que lhe dissessem: "É menino? É meu herdeiro?" Do outro lado do mundo daquela casa, na senzala, Sebastiana apertava nos braços um bebê de pele curiosamente clara, mais clara do que a dela, com traços que lembravam gente de dentro da casa grande. O coração de Sebastiana sabia mais do que qualquer parteira. Sabia que aquele corpo pequeno era fruto de noites roubadas, de um senhor que vinha na calada, cheirando a pinga e a fumo, e saía antes do galo cantar. Era filho do coronel Lourenço, tanto quanto qualquer outro que viria a ser chamado de doutor no futuro. Foi nesse cruzamento de vidas que Joana se colocou sem ter pedido. A parteira portuguesa, assustada com o que via no quarto da sinhá, chamou a escrava mais velha, a de mais confiança. Chamou Joana. E num sussurro tenso entre um trovão e outro, mostrou o bebê. Joana olhou para aquela pele, para aquele nariz, para aquele cabelo ainda molhado grudado na moleira. Viu ali o retrato de muita coisa que já tinha visto antes, em outros lugares, em outras casas. "Se assim a vê, enlouquece", disse a parteira num português atravessado. "Vão matar a mim, a ti, a essa criança." No rosto de Joana, uma tempestade maior do que a de fora. À mesma hora, um grito mais distante, vindo da senzala, anunciou o nascimento do filho de Sebastiana. O mundo parecia sincronizar-se numa ironia cruel. A parteira, tremendo, falou baixo: "A sinhá tem que acreditar que é filho dela." Mas se ela ver assim... Foi Joana quem, com o coração disparado, pensou no que ninguém ousava pensar. Saindo dali, correndo pelo corredor estreito, passou pelo oratório onde uma vela rezava por todos, desceu a escada dos fundos, entrou na chuva e atravessou o terreiro até a senzala. O cheiro de barro molhado subiu forte,
misturado ao cheiro de sangue e de vida nova. Sebastiana, exausta, beijava a testa do filho, sem imaginar que o destino dele estava sendo decidido alguns metros acima dela. Joana, encharcada, aproximou-se, ajoelhou ao lado, segurou o bebê claro e, com uma delicadeza cheia de culpa, disse apenas: "Me perdoa, minha filha. Me perdoa, Nossa Senhora." Naquele instante, ninguém ouviu uma ordem do coronel, nem uma palavra da sinhá. A decisão nasceu ali nas mãos calejadas de uma escrava que sabia que qualquer escolha sua seria injusta. Trocar as crianças, esconder a verdade, garantir que uma delas tivesse vida sem açoite, mesmo que do lado errado da história. Foi o que ela fez. Levou o bebê claro de Sebastiana para o quarto da sinhá. Em troca, levou o bebê de pele marcada ao nascimento para o colo da mãe escrava. A parteira, com medo de morrer, compactuou com o silêncio. Quando a chuva diminuiu e a manhã começou a clarear, a sinhá Amélia recebeu nos braços um herdeiro que todos descreveram como perfeito. A cor, ninguém comentou. Em boca de gente branca, palavra sobre cor, naquele momento, era coisa de prudência. Já Sebastiana, na senzala, apertava ao peito um filho que trazia na pele as marcas do Senhor, mas que o mundo inteiro trataria como mais um negro entre tantos. Só Joana sabia da verdade inteira. E, como quem sente o peso de um crucifixo muito pesado no pescoço, agarrou-se à promessa de que aquilo era, de alguma maneira torta, uma proteção. Os anos passaram. O menino da casa grande cresceu chamado de Miguel, correndo pelos corredores, aprendendo letras com o padre que vinha de tempos em tempos, montando em cavalo ainda pequeno, ouvindo da sinhá que era o orgulho da família. O outro, o da senzala, cresceu chamado de Bento, aprendendo a carregar balde, a obedecer olhar, a esconder sonho. Joana, de longe, assistia os dois crescerem. Via no jeito de cada um as semelhanças invisíveis. O modo de franzir a testa, o jeito de segurar o talher, até um certo riso torto que lembrava o coronel. A cada ano que passava, o segredo apertava mais o peito. Foi nesse contexto que, 15 anos depois daquela noite de chuva e troca, o mundo começou a cobrar aquela decisão. O Império já vivia os rumores de leis novas. Lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, boatos de que a escravidão estava com os dias contados, ainda que esses dias parecessem eternos para quem continuava acorrentado. Na fazenda, falava-se em dívidas, em preço do café caindo lá fora, em senhores que estavam perdendo tudo. O coronel Lourenço, mais velho, tossindo mais do que devia, com as mãos tremendo ao assinar papéis, sentia a idade e o peso de seus atos. Miguel, o herdeiro, era agora um rapaz alto, de pele clara, mas não tão alva quanto a da mãe. Havia ali um tom que gerava cochichos velados entre os convidados da casa, mas que ninguém ousava nomear. Era educado, sabia ler, tinha ido 2 vezes à cidade grande e trazia notícias de lá. Jornais, ideias de liberdade, palavras que nem sempre caíam bem nos ouvidos do coronel. Bento, o da senzala, era um jovem de ombros largos, mãos calejadas, olhos que pareciam guardar tempestades. Trabalhava no terreiro, depois no engenho, sempre sob o olhar atento do feitor Bartolomeu, que via naquele rapaz uma força que podia ser útil, ou ameaçadora. As mulheres da senzala notavam, em segredo, o quanto Bento se parecia com o coronel, quando este era moço. Riam baixo disso, mas riam com tristeza, porque sabiam que para Bento essa semelhança não lhe daria herança, apenas risco. Joana, agora um pouco mais curvada, ia e vinha entre lavagens e pequenos serviços. Já não dormia na casa grande, mas ainda circulava por ali como sombra do que havia sido. O segredo que guardava, mais pesado a cada ano, às vezes lhe aparecia em sonho. Via as 2 crianças, deitadas lado a lado, uma indo para um lado, outra para outro, como se alguém tivesse puxado cordas opostas. Acordava suada, com o som da chuva antiga ainda nos ouvidos. Foi numa manhã qualquer, parecida com tantas outras, que o passado começou a desenredar-se. Miguel, curioso, mexendo em gavetas e caixas do pai, encontrou um maço de papéis antigos. Entre escrituras, recibos e cartas de negócios, havia uma folha amarelada, com letras tortas, de alguém que mal sabia escrever. Começava com "Minha mãe, me perdoe". O mesmo início da carta que, 15 anos antes, a sinhá rasgara no terreiro sem chegar a entender por completo. Miguel leu. Era a letra de Sebastiana,
a escrava da cozinha que havia morrido de febre quando ele ainda era menino. A carta falava de um filho, falava de noites roubadas, falava de um menino que nascerá condenado a não ser reconhecido, falava também de Joana, de uma decisão tomada naquela noite de chuva. A carta não dizia claramente "eu troquei", mas dizia o suficiente para que alguém atento percebesse que, na fazenda, havia um filho que não sabia de onde vinha e um senhor que fingia não saber o que tinha plantado. Miguel sentiu o coração disparar. Lembrou do jeito como o coronel às vezes olhava para Bento, com uma mistura de dureza e algo que parecia culpa. Lembrou dos sussurros na cidade, de pessoas que diziam que em muitas fazendas, os filhos do senhor e os filhos da senzala eram, na verdade, irmãos. Naquela tarde, com o papel tremendo na mão, Miguel procurou Joana. Encontrou-a perto do tanque, esfregando lençóis brancos na pedra, as mãos vermelhas da água fria. Aproximou-se devagar, quase com respeito. Joana. Ela ergueu os olhos, enxugou a testa com o antebraço. O rapaz, naquele momento, não lhe pareceu apenas o filho da sinhá. Pareceu uma pergunta em pé. Ele mostrou a carta. Joana, ao ver aquelas letras, empalideceu de um jeito que fez o mundo parar por um segundo. As mãos dela, que até então nunca tremiam diante de trabalho nenhum, começaram a tremer. "Onde o senhor achou isso?" perguntou, a voz rouca. "Entre os papéis do meu pai", respondeu Miguel sem se dar conta de que tinha dito "meu pai", de um jeito que pela primeira vez soou estranho até para ele mesmo. "Me explica, Joana. Por favor." Ela olhou em volta, como quem espera que as paredes tenham ouvido. Mas ali só o tanque, as pedras, a água correndo e um sabiá cantando mais longe. Inspirou fundo, como quem mergulha. "Tem coisa que, se eu falar, muda tudo, senhor Miguel. E tem coisa que, se eu calar, vai me matar por dentro." Ele não recuou. "Então deixa que mude." Naquele instante em que o mundo parecia suspenso, Joana tomou a decisão que vinha adiando há 15 anos. Começou a contar. Contou do parto duplo, contou da chuva, contou da parteira, contou de Sebastiana, contou do medo de morte, contou do momento em que pegou um bebê e colocou no lugar do outro. Não usou palavras bonitas. Não tentou se desculpar. Apenas derramou a verdade, uma frase atrás da outra, como quem despeja a água de um balde muito cheio. Miguel ouviu sem interromper. À medida que as palavras vinham, as peças da vida dele giravam na cabeça, procurando outro lugar para encaixar. Imagens da infância, olhares, pequenas rejeições da sinhá, o carinho frio do coronel, tudo assumia outro sentido. Quando Joana terminou, o silêncio entre os dois ficou tão pesado quanto o segredo havia sido. Então, ele murmurou mais para si do que para ela. "Bento." Joana assentiu com os olhos marejados. "O sangue que corre nas veias de vocês é o mesmo, senhor. Só que o caminho que ele fez foi outro. A partir daquele momento, o mundo de Miguel se rachou. Não era só a questão de quem era filho de quem. Era o peso de entender que, enquanto ele aprendera a ler, o outro aprendera a obedecer chicote. Enquanto ele sentava à mesa com toalha de renda e prato fundo, o outro comia em gamela de madeira, em pé, apressado. Enquanto o coronel se preocupava em arrumar casamento para ele, ninguém jamais perguntara a Bento se ele tinha sonho. Miguel, com o rosto quente de um misto de raiva, culpa e algo parecido com vergonha, foi atrás do pai. Encontrou o coronel no alpendre, sentado na cadeira de balanço, tossindo entre um gole de café e outro. O cheiro do grão torrado enchia o ar, mas naquele momento parecia amargo demais. Sem rodeios, sem a delicadeza que lhe ensinaram, Miguel colocou a carta sobre a mesa. "O senhor sabia?" O coronel olhou para o papel, olhou para o filho, olhou para o horizonte, como quem procura fuga na linha dos morros. Não mentiu, mas também não confessou de pronto, murmurou. "Nem tudo nessa vida se diz, Miguel." O rapaz insistiu. "Mas se faz, e o que o senhor fez muda tudo." Bento. Ao ouvir o nome, um músculo no rosto do coronel se contraiu. Era a primeira vez que alguém juntava, assim, na mesma frase, aquele nome e aquela responsabilidade. "Bento é um negro como qualquer outro desta fazenda", tentou o coronel numa frase automática, aprendida com gerações de homens iguais a ele. Miguel respirou fundo. "Não, pai. Bento é seu filho. E isso o senhor sabia desde o começo." Entre os dois, o silêncio desta vez foi mais mortal que qualquer discussão.
O coronel, com a idade batendo as portas e o mundo mudando lá fora, percebeu que não conseguiria se esconder por muito tempo nos velhos códigos. A culpa que ele tinha enterrado sob sacas de café, sob o barulho do engenho, sob a rotina da fazenda, começava a subir como cheiro de coisa estragada. Os dias seguintes foram cheios de tensão. A notícia, mesmo que não tivesse sido anunciada em voz alta, começou a correr nos olhos. Joana, que antes carregava sola, agora carregava também medo de castigo pelo que revelara. Bento notava que Miguel o olhava diferente, como quem vê pela primeira vez aquilo que sempre estivera ali. Assim a Amélia, por sua vez, sentia que havia algo no ar, um incômodo, um cochicho que ela não estava comandando, e isso a apavorava mais do que qualquer crise do café. Na capela pequena da fazenda, onde um crucifixo de madeira olhava para todos com olhos de entalhe, Joana se ajoelhou várias vezes, acendendo velas pedindo a Nossa Senhora das Dores que tivesse piedade dela. No fundo do peito, porém, uma outra reza subia, antiga, trazida de longe, dos velhos de sua família, palavras em língua que a Sinhá não entenderia nunca. Era o modo que ela tinha de pedir força aos ancestrais, de não enlouquecer. A verdade, como costuma acontecer, não ficou contida por muito tempo. Numa tarde em que a casa grande recebia a visita de um compadre do coronel, homem de outra fazenda, a Sinhá ouviu, sem querer, um pedaço de conversa. Dizem por aí que até os filhos dos senhores estão nascidos pela senzala, riu o visitante sem pudor. Um dia, Lourenço, essa bastardia toda há de bater na porta. A risada dele entrou como faca no ouvido de Amélia. Ela virou o rosto, olhou pela janela e no terreiro viu Miguel conversando com Bento. Não como quem manda e obedece, mas como quem se escuta. Algo doeu ali, que não era só ciúme, nem só medo de perder herança. Era o susto de perceber que o mundo era mais misturado do que lhe tinham prometido. Dias depois, fuçando como sempre fazia, as coisas que pertenciam mais ao marido que a ela, encontrou a carta de Sebastiana. Encontrou também, guardada sob ela, outra folha, escrita por outra mão, contando o resto da história. O trecho que dizia, em resumo: naquela noite troquei. Para salvar um, condenei o outro ao silêncio. Peço perdão. A letra, ela reconheceu de imediato. Era de Joana. Foi como se a manhã de humilhação, 15 anos atrás, voltasse inteira. O terreiro, a poeira, a carta rasgada, o olhar de Joana. Só que agora, quem se sentia exposta era a Sinhá. O segredo, que ela não tinha percebido, estivera sempre ali, circulando pelos quartos, pelos corredores, pelos olhos dos escravos que sabiam mais da casa do que ela. A partir daí, o declínio de Amélia não foi apenas econômico, foi por dentro. Passou a olhar para Miguel não mais como apenas seu filho, mas como possibilidade de engano. Cada traço dele, que antes era motivo de orgulho, passou a carregá-la de dúvida. Ao olhar para Bento, embora a vontade fosse virar o rosto, algo em sua consciência lhe gritava que naquele rapaz havia mais da história dela do que gostaria de admitir. O coronel, vendo a esposa perder o chão, adoeceu ainda mais. A tosse ficou mais funda, o apetite se foi, as noites tornaram-se longas e cheias de visões. Em algumas madrugadas, Joana, passando perto do quarto do casal, escutava o velho chamar por nomes que misturavam passado e presente. Chamava por Sebastiana, chamava por Miguel, chamava por um meu filho, sem nome, como se pedisse perdão a um vulto que lhe aparecia nos sonhos. A fazenda, economicamente, começou a ruir. Dívidas se acumulavam na cidade, o preço do café oscilava, a mão de obra, pressionada por leis novas, já não podia ser controlada do mesmo jeito. Alguns cativos fugiram, alimentando quilombos distantes. Outros, libertos por alforrias tardias, foram embora levando no corpo as marcas de ferro e na alma os nomes de quem nunca mais queriam pronunciar. Foi nesse cenário de decadência que o clímax daquela história se deu. Numa tarde chuvosa, semelhante àquela noite de anos atrás, um homem apareceu no portão da fazenda. Trazia na pele o castanho escuro marcado de sol, nas mãos o calo de quem trabalhou em terras alheias, nos olhos um brilho firme de quem já tinha visto muita coisa e se recusava a abaixar a cabeça de novo. Trazia também no bolso uma pequena medalha de São Benedito e dobrada com cuidado uma carta. Era Bento, não o Bento da senzala adolescente. Era um Bento que tinha partido, meses antes, após um desentendimento mais duro com o feitor Bartolomeu,
que quase lhe custara a vida. Com a ajuda de outros, fugira na calada da noite, seguindo trilhas que levavam a quilombos e pequenos povoados, onde negros livres tentavam recomeçar. Agora, ele voltava, não como fugitivo, mas como alguém que trazia consigo a coragem de pedir acerto de contas. Joana foi a primeira a vê-lo. Lavava roupas debaixo da varanda quando levantou a cabeça e reconheceu o andar dele, mesmo à distância. O coração dela bateu de uma vez só pelos dois, pelo menino que ela vira nascer e pelo rapaz que agora se colocava diante do portão da casa grande. Miguel, ao saber da chegada, desceu em seguida. Ao se enxergarem, frente a frente, sem o filtro da hierarquia, os dois demoraram um segundo a falar. Eram, de certa forma, espelho um do outro. As semelhanças físicas gritavam, mas as roupas gritavam ainda mais a diferença de mundos. Miguel de camisa clara, calças bem cortadas, botas limpas, Bento de roupa simples, pés firmes na terra, mas com o olhar de quem não aceitava mais ser mandado calar. Entre eles, uma frase curta, quase sussurrada, abriu o diálogo. A gente precisa conversar, disse Miguel. Ao fundo, no alpendre, a sinhá e o coronel observavam sem descer. Amélia apertava o lenço entre os dedos, o corpo rígido. Lourenço, pálido, respirava com dificuldade. O feitor, num canto, observava com desconfiança, mas havia algo na postura de Bento que o fazia pensar duas vezes antes de se meter. O tempo, ali, parecia ter diminuído o poder de quem vivia de mandar e aumentado o de quem já não tinha tanto a perder. Miguel então fez algo que poucos naquela época, naquela posição, tinham coragem de fazer. Falou em voz alta, para que não ficasse só entre eles. Contou o que sabia, contou da carta de Sebastiana, contou da confissão de Joana, contou do segredo da troca. Nomeou diante de todos aquilo que por anos correra só em cochicho. Este homem, disse apontando para Bento, mas sem desrespeito, é filho de Lourenço, tanto quanto eu. A frase caiu como raio em chão seco. Alguns escravos que estavam por perto, parados com baldes nas mãos, engoliram o susto. Joana cobriu a boca com a mão. A sinhá sentiu as pernas fraquejarem. Teve de se segurar na grade de ferro do alpendre. O coronel fechou os olhos, como se tivesse sido atingido no peito. Bento, por sua vez, não sorriu, não se exaltou, apenas levantou o queixo. Eu não preciso que ninguém me aceite como filho de senhor, disse, a voz firme. O que eu quero é que a verdade seja dita, que a mentira que me botou na senzala e pôs ele na casa grande seja chamada pelo nome certo, injustiça. Naquele instante, o engenho, o café, a fazenda inteira pareceram miúdos diante da grandeza daquela verdade. A cena não terminou em abraço, nem em reconciliação bonita. Não houve reconhecimento público, nem repartição de herança. O mundo real não costuma ser tão generoso. Mas alguma coisa se mexeu. O coronel, envergonhado, mandou embora o feitor Bartolomeu, que carregava nas costas anos de castigo e sangue. Mandou também redigir papéis de alforria para alguns dos mais velhos, entre eles Joana, não como quem dá presente, mas como quem tenta, tarde demais, consertar o que não tem conserto. Para Bento não deu papel nenhum, talvez por orgulho, talvez por medo de admitir, por escrito, o que Miguel dissera em voz alta. Bento não pediu. Sabia que sua liberdade já não viria da mão daquele homem. Veio da caminhada que fizera, dos caminhos que descobrira lá fora, de outros negros que se juntaram e criaram seus próprios pedaços de mundo. Voltava ali mais para fechar um círculo do que para abrir outro. Depois daquele dia foi embora de vez, levando consigo a medalha de São Benedito, a memória da mãe, e a certeza de que sua vida não cabia naquela fazenda. Miguel ficou. Ficou para ver o pai definhar, para ver a mãe envelhecer amarga, para ver a fazenda perder valor, para ouvir mais tarde na cidade as notícias da abolição. Quando a Lei Áurea foi assinada, anos depois, já sem o coronel vivo, a fazenda Engenho do Meio não era nem sombra do que fora. Muitos dos que tinham trabalhado ali já estavam espalhados pelo mundo, tentando recomeçar sem terra, sem indenização, com a liberdade crua, que não enche barriga. Joana, agora velha, andava devagar pelo terreiro que antes a vira ser humilhada, livre no papel, mas com os ossos marcados por uma vida inteira de cativeiro. Era ela quem contava, as gerações que vinham depois, a história daquele segredo. Não contava como fofoca, contava como lição.
Falava de duas crianças nascidas na mesma noite, sob a mesma chuva, com o mesmo pai, mas com destinos trocados por medo e por injustiça. Falava também do dia em que a verdade voltou, 15 anos depois, na forma de dois rapazes se encarando no portão. Assim a Amélia morreu com o nome de Dona na boca de muita gente, mas com o coração roído pelo verme da dúvida. Nos últimos anos, passava horas diante do oratório, rezando para que Deus tivesse piedade dela. Nunca teve coragem de olhar Bento nos olhos outra vez. Só que mesmo sem olhar, sabia que o rosto dele a perseguia. Nas rugas do espelho, via não só o próprio envelhecimento, mas a mistura de traços que insistira em negar. Morreu cercada de objetos, louças, rendas, mas não cercada de afeto. Miguel, já homem feito, nunca esqueceu a frase de Bento, que a mentira seja chamada pelo nome certo, injustiça. Aquilo ficou como uma ferida e, ao mesmo tempo, como um norte. Tentou, dentro dos limites daquele mundo, tratar de outro modo os poucos que permaneceram na fazenda, depois da Lei Áurea. Não virou herói, não consertou o passado, mas carregou a consciência de que o sobrenome que trazia carregava também dívida. Casou-se, teve filhos, e quando conteve o impulso de esconder, contou a eles de maneira meio velada que naquela fazenda nem tudo era tão separado quanto a casa grande teimava em dizer. Foi assim que, muitos anos depois, já numa república, em que muitos preferiam dizer que isso era coisa do passado, uma neta de Joana, de lenço na cabeça, sentou-se no batente de uma casa simples e contou a história para sua neta. Contou de uma sinhá que humilhou uma escrava diante de todos, sem saber que aquela mulher guardava o segredo que um dia viraria rachadura na sua própria casa. Contou de um filho de fazendeiro criado na senzala, de um filho de escrava criado no berço da casa grande, de uma verdade que não morreu apesar de todos os esforços para enterrá-la. Quem ouvia ali, naquela noite simples, às vezes dizia, parece história inventada. E a velha balançava a cabeça com um sorriso triste, porque a verdade é que, no Brasil, muitas famílias carregam em silêncio histórias assim, misturas negadas, filhos não assumidos, heranças roubadas, nomes apagados. Às vezes basta um traço no rosto, um sobrenome, uma lembrança da avó para que a gente perceba que os segredos da casa grande e da senzala não ficaram no século XIX. Eles caminham entre nós, vivos, no jeito como a cor da pele ainda pesa, na forma como a injustiça ainda se repete com outras roupas. Essa foi a história de uma humilhação pública, que parecia apenas mais uma crueldade comum, mas que escondia no ventre de uma escrava o segredo de dois filhos trocados e de uma verdade que, 15 anos depois, voltou pela porta da frente. Se essa memória também cutucou alguma coisa aí dentro, se inscreve, compartilha e comenta "Eu lembro", para que histórias assim nunca mais sejam enterradas no silêncio.